pessoal, aqui quem fala é o professor Reinaldo e vamos iniciar mais um Papo Iguaçu com a personalidade da nossa cidade. Esse é um programa democrático, todos podem falar. Vamos conversar com o senhor Euclésio Bragança da Silva, nascido dia 7 de 3 de 1950 na cidade de Esplendor, mais conhecido na cidade como Sr. Bragança. Obrigado, Sr. Bragança, pelo espaço, atender a gente aí. Sr. Bragança, como é que o senhor conheceu a cidade de Iguaçu? Então, a Integral Médica nasceu no bairro do Campo Limpo. Quer dizer, um bairro mais ou menos oeste, sul e tal, e que, de certa forma, está mais ou menos voltado para aquela região lá. Eu cheguei em São Paulo em 82, vim para São Paulo, eu sou médico de formação, me formei em 75, portanto lá se vão 43 anos. Vim para São Paulo para fazer pós-graduação na Escola Paulista de Medicina e depois de um ano estando aqui, eu abri um consultório, uma clínica em Campo Limpo e comecei como médico ali e não demorou muito tempo, eu descobri que eu tinha uma veia industrial e que eu poderia pensar em alguma coisa do ponto de vista industrial e os motivos eu posso te explicar depois. Mas estando ali no Campo Limpo, toda pessoa que começa a ter alguma coisa, começa a ter algum sucesso na vida e tal, pensa num sítiozinho, tá certo? A gente pensa em ter um sítiozinho. Bom, onde que eu vou querer ter um sítio? Vou querer ter um sítio num lugar que tenha água, num lugar que seja verde, que tenha qualidade de vida e tal. E aí eu fiquei em 83, 4 por aí, talvez 85, não me lembro bem a data, fiquei impressionado com curiosidade de conhecer Iguaçu, de conhecer aquela região ali. Porque a impressão que eu tenho, quer dizer, a imagem que eu sempre tenho, sempre tive de Iguaçu, que para mim é Serra do Mar, ponto. Iguaçu para mim é Serra do Mar. São duas imagens que eu tenho, desde sempre. É Serra do Mar e a Manacá, aquela plantinha que eu amo, que tem na beira da... indo para Iguaçu ali e tal, na 314 ali, Isso, né? Isso. Então o Manacá guardou, eu trago muita imagem boa do pé de Manacá, tem até aquela musiquinha lá do Manacá, né? E a questão da Serra do Mar, porque eu fiquei sabendo que ali era muito próximo, quer dizer, em linha reta de Santos, de Itanhaém, etc. Divisa com Mongaguá, né? Divisa com Mongaguá, né? Isso. E aí eu falei, bom, é aqui que eu vou querer ter meu sítio, porque água legal. Aí nessa época eu conheci um japonês que tinha um sítio lá e queria me vender e tal, ali no Santa Fé. E aí acabei comprando um sítiozinho lá em Santa Fé e construí minha casinha lá e etc. A gente criava uns bichinhos lá. E naquele tempo já, né, minha formação, eu sou médico nutrólogo e médico do esporte, eu sempre voltado para essa questão de alimentação, qualidade de vida e tudo mais. Naquela época eu já mandei fazer uma análise de solo lá daquele sítio, lá do Santa Fé, e deu que era muito bom para a produção de hortaliças, né? Bom, para quem esperava, não era meu caso, mas por exemplo, quem estivesse esperando que o solo fosse bom para plantar soja, ou para plantar milho, ou para plantar sei o que lá e tal, deu hortaliça, para uns poderia ser uma decepção, né? Eu fiquei contente com aquilo, eu falei, poxa, que legal, já faz parte das minhas filosofias de vida, de alimentação, muita hortaliça, eu gosto muito de um verde, né, e tal. Então, ali a gente já plantava ali umas coisinhas e para alto consumo e tal. Então, daí conheci desse sítio, um dia, ali onde hoje é a fábrica da Integral Médica, né? Na Bento Rotter Domingues ali e tal. Passando por ali, vi um terreno ali, nisso eu já tinha uma fábrica em Campo Limpo, e eu me localizei ali um terreno de 4.192 metros quadrados. Eu gostei daquilo, falei, poxa, olha aqui um bom lugar para a gente se a Integral crescer, né? Como graças a Deus acabou crescendo, e graças aos trabalhos, aos bons colaboradores que tivemos. Eu resolvi então investir naquilo lá e construímos a fábrica ali, naquele terreno de 4.000 e poucos metros quadrados, que hoje, juntando com aquela área lateral, que lá já deve ter uns 15.000 metros de área construída. Foi assim que eu fui parar lá, em Iguaçu. Legal, legal.
Assim, quando o senhor chegou lá, né, o senhor teve relação com algumas pessoas. O senhor lembra qual foi o primeiro morador que você se relacionou lá, que o senhor conheceu? O primeiro morador que eu tive contato, na verdade, foi com o dono daquele sítio, um japonês que eu não falhou o nome aqui, mas eu sei que ele era funcionário, inclusive, da Caixa Econômica Federal, um Toshiro da vida. Sim. E aí aquele japonês muito organizado, me lembro muito bem que ele plantava moranguinhos assim e tal. Então a primeira pessoa que eu conheci foi o Toshiro lá. Conheci o Paulo Domingues, Sim. naquela estrada ali, de quem eu comprei aquele terreno. Conheci o Dr. Pimentel, que era, no fundo, se você for analisar as documentações ali, antigamente ele era dono meio que de meio mundo ali. Conheci um português mal criado, que era dono, criava uns porcos ali na entrada. Sim. Então hoje tem um negócio, né? Acho que os filhos tomam conta. Acho que um português mal criado, rapaz, e tal, mas depois eu conquistei o coração dele, conquistei a amizade dele e tal. Me lembro dele, me lembro bem do Zé, daquela família do Girassol, Zé Girassol. Até hoje ele trabalha. Lá na estrada mesmo, que vai para Barrinha lá e tal, tem um deles lá, e aí acabei conhecendo todo o pessoal do Girassol, fazendo amizade com eles e tal. Bom, depois conheci o prefeito, aquele primeiro prefeito que morreu recentemente. Ivan Braga de Oliveira? Não, o pai daquele cantor, o... Sodemar. 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 Conheci Ademarzinho, que chamava Ademarzinho. Depois conheci o professor, que depois foi prefeito lá também, do bigode lá. Sueiro, professor Antônio Lopes Sueiro Filho. Por quem eu tenho grande admiração, Sueiro, um grande camarada. Depois, claro, conheci o Walter, mas isso já bem mais depois. Mais recente, né? Esposa dele também, mais depois. Quem mais? Mas dos antigos, dos primeiros, né? Um grande amigo meu até hoje, né? Daniel, engenheiro Daniel, Sei, Daniel. Figura respeitável lá de Imbuguaçu, professor Daniel, professor Daniel. É engenheiro, dá aula de matemática lá, física. Grande amigo meu e tal. E, enfim, são esses relacionamentos que eu fiz ali naquele início. É lógico que a empresa, né, o primeiro atrativo, o senhor acabou de falar, foi o meio ambiente. Meio ambiente. Não, e por que meio ambiente? Devo te explicar. A Integral Médica começou com o seguinte slogan: Integral Médica, produtos naturais. Foi assim que começou. Que legal. E por que integral? Produtos integrais, arroz integral, produtos integrais. E médica, porque eu sou médico, então, daí nasceu o nome Integral Médica. Mas eu não queria montar uma fábrica num lugar poluído, num lugar com cara de coisa sintética, de coisas industrializadas e tal. Eu queria uma fábrica do meu jeito, como aconteceu realmente. Num município onde a tradução é ecologia, água, a gente é um grande fornecedor de Guarapiranga de água, onde tem verde com fartura e não pode faltar o manacá lá. Então, por isso, por conta de Integral Médica, produtos naturais. Porque assim, hoje, né, até fazer uma observação, algumas pessoas da nossa cidade criticam porque a cidade é área de mananciais e não pode se produzir. E o senhor foi um empresário que foi para Imbuguaçu, porque Imbuguaçu é área de mananciais. Área de mananciais. E nós estávamos conversando aqui, o senhor falou, né, que lá se atende mais de 280 famílias. Sim. Então assim, você Nós vê, chegamos até 350 funcionários. você vê que coisa espetacular, né? O senhor, empresário, o que fez o senhor encaixar a empresa na cidade foi o quê? Foi o meio ambiente, foi a proteção do meio ambiente, a área ecológica. Isso que foi o grande chamativo para a cidade de Imbuguaçu. Embora, Reinaldo, eu devo te dizer o seguinte: eu, através da Fiesp, do Ciesp, sempre quis levar mais gente para lá, e a dificuldade, a burocracia de meio ambiente foi muito dura comigo. Eu fui muito insistente, realmente persistente, embora eu sempre combati o seguinte: bom, se for para botar aqui uma indústria de tinta, eu vou ser o primeiro a não deixar. Se for para botar aqui uma indústria daquela coisa de fazer cromeação, aquelas coisas que poluem lá e tal, eu não deixaria. Mas indústria aqui de embalagem, uma coisa como a Integral Médica e tal, eu sempre fui muito favorável e tal. Mas, francamente, agora, tem que ter persistência. Até eu provar que focinho de porco não é tomada, de que eu não era um
uma empresa poluente, deu trabalho. Mas eu me submeti, tive grandes embates com a CETESB, tive grandes embates lá no passado com a própria prefeitura até me explicar e tal. Mas expliquei, provei, analisaram o meu resíduo, a água que sai da fábrica, viu que não tinha nada, que não tem nada que contamina e tal. Então, uma empresa, hoje eu diria, se alguém quiser ir para Embu-Guaçu, um lugar bacana, onde tem terreno ainda, um precinho bom comparado com outros municípios caros, é um lugar para uma pessoa montar uma indústria, uma fábrica de coisas não poluentes, de coisas como é o caso da Integral Médica. E com a filosofia da Integral de conservação, né? Quer dizer, eu não sou ecochato e nem gosto de ecochato, mas eu sou um cara equilibrado, eu tenho consciência médica acima de tudo, né? Então, se fizer as coisas com equilíbrio, não tem problema, pode e deve montar empresa. Gera emprego e gera riqueza. Gera riqueza e gera... O senhor acabou de comentar aí que um dos problemas que o senhor enfrentou na cidade foi mais na esfera estadual, que é a CETESB e tal. Mas na esfera municipal, o que mais dificultou a vida da Integral Médica lá, nesses anos que vocês já estão na cidade de Embu-Guaçu? Olha, para ser honesto, realmente, eu não tive grandes dificuldades municipais, eu não tive grande dificuldade. É evidente que naquela época eu reclamava do município ter aquelas políticas de, como é que se chama, de incentivo, como muitos municípios lindeiros aí de São Paulo às vezes costuma ter, de oferecer um terreno. Lá no passado eu achava que poderia ter tido assim, uma política atrativa mais, né, melhor, né, favorável, mais favorável e tal. Assim, o que eu acho, assim, e aí aproveito para deixar isso realmente registrado, é o seguinte: quanto mais um prefeito ou uma prefeita, como é o caso da nossa prefeita, se preocupar com um negocinho besta que se chama, besta não, muito importante, que se chama infraestrutura. Alguém que vem montar uma fábrica, que chegar assim, encantar com... O que ele quer ver? Infra. Vem cá, como é que estão? Tem rua lá, está asfaltado aqui, né? Só isso que um empresário não quer nada de graça, não está querendo grandes favores, ele quer infra, né? Na verdade, infraestrutura. O problema para se implantar, para gerar mais emprego na cidade, então o senhor como empresário, não é o problema da lei de mananciais, que a cidade é longe, o problema básico é de infraestrutura. Infraestrutura e usar um pouco de inteligência marqueteira para divulgar um pouco mais em Embu-Guaçu. Tipo, eu acho que se Embu-Guaçu e Parelheiros, você vê, Parelheiros tem uma fama boa, para mim uma fama boa, de ser o município, nesse ponto, mais distante, mais agrícola. Eu não me incomodo absolutamente com isso. E também, não, porque ainda tem muito verde, ainda tem muita ecologia para a gente conservar sem extremismo pelo meio, sem ecochatismo pelo meio, desde que conscientiza o cara, você não vem para cá para destruir, você vem para cá para ajudar a construir, né? Desde que você vai e aproveita essa coisa a seu favor, mas divulgar um pouquinho mais, né? Sei lá, não sei como, fazer um trabalhinho de marketing. Fazer um marketing positivo da cidade. Positivo, dizer o seguinte: por que não venha para Embu-Guaçu? Então o que você poderia fazer aqui? Ou o que você não pode fazer aqui? Não vem que não tem, aqui você meter uma indústria contaminada aqui não vai rolar, porque até os próprios empresários aqui vão te podar aqui. Mas se você tem um negócio bacana, se você vai plantar flores, se você quer transformar isso aqui num polo de uma hipótese, né, de alguma coisa bacana, né? Então, dá uma divulgadinha melhor e se preocupar com essa questão da infraestrutura. A infraestrutura básica são as vias, né? As vias de acesso, um pronto-socorro que funciona. Exato. Você quer ver, olha, uma dificuldade que a gente resolveu a dura pena. Por exemplo, a internet lá não rolava. E para o celular e tal, a gente teve que dar um jeito lá de arrumar, como é que fala, uma antena própria lá, não sei como é que chama, os nossos funcionários de TI deram um jeito lá de fazer uma coisa. Bom, se o prefeito, a essas alturas, a própria prefeita... Chama essa responsabilidade. Chama isso aí e fala: escuta, dá uma visitada nas empresas, como é que está? A internet está pegando bem aí? Se você for lá, até hoje, né? Como é que a gente poderia fazer? Não para integrar com exclusividade, para a cidade especificamente. Mas chegar por exemplo, eu sinto que ali naquela região nossa está virando um polozinho industrial bacana e tal. Pô, naquela região, se
como é que está o sinal aí? Está melhor? Uma coisa simples, né? Mais ou menos simples. Vamos melhorar o sinal de internet para essa turma aí? Como é que faz? Ou fazemos uma cota lá, pá, todo mundo ajuda. Não sei, poderia, né? Essas coisinhas assim. E fazer uma em relação aos empresários da cidade, né? O senhor foi uma pessoa bem ativa lá na associação que tem com a CEMEG, né? Mas eu vejo que falta algumas coisas lá na cidade, prosperar algumas coisas. O que o senhor enxerga nisso? O que o senhor acha que falta para os empresários da cidade de Embu-Guaçu para fazer com que esse setor seja um setor mais ágil? Porque tem um problema de infraestrutura, tá? Vamos reconhecer isso. Mas será que do outro lado também não tem uma visão assim que atrapalha um pouco o desenvolvimento da cidade? O que o senhor acha disso? Ó, vamos analisar um pouquinho com realidade em Embu-Guaçu. Embu-Guaçu é uma cidade estanque. Em que sentido? É fim de linha. Não tem nada de demérito nisso, nem nada. Não, já te falei que o fato de ser uma região distante, agrícola, isso não é defeito nenhum. Mas ela é estanque no sentido assim, você chegou em Embu-Guaçu, meio que ou você vai para a Barrinha ou você não sai para lugar nenhum. Isso astravanca, como diz o mineiro, astravanca um pouco o progresso, porque não é vetor de trânsito. Isso. Tá certo? É diferente você ter uma indústria no caminho de alguma coisa, numa via, num vetor de trânsito e tal. Então se você tem como é fim de linha, mas isso tem seus benefícios, porque terreno mais barato e mais tranquilo para quem quer uma qualidade de vida, etc. E tal. O que falta, aqui não vai dar para fugir do assunto do Rodoanel, daquele acesso nosso lá. Quer dizer, faltaria um pouco mais de trânsito sai de Itapecerica e vai chegar vai sair lá em algum lugar e tal. Tudo bem que aquela que já chega lá na BR-116 já melhorou um pouco e tal. É a própria estrada que já era um horror, né? Ali de Itapecerica para Embu, já deu uma boa melhorada e tal. Então, que a cidade pudesse sair um pouquinho desse caráter estanque e que continuar batalhando pelo acesso do Rodoanel, eu acho fundamental. O que o senhor acha de um acesso mais próximo da BR? Porque a estrada da Barrinha, você consegue pegar a BR para quem vai para o litoral. Para quem vai para cá, porque é para o sul do país, a estrada da Barrinha ficou perfeito para a gente ali, né? Você vê algum caminhão do sul para entregar alguma matéria-prima, algum produto para a cidade, o problema foi resolvido. Mas de Embu-Guaçu para São Paulo, nós não temos esse acesso direto. Não tem, pô, não tem. Aí se pensava, você sabe, houve um projeto lá de ligar Embu-Guaçu, meio que aspas, paralelo ao Rodoanel, vindo ali para chegar em Itapecerica da Serra. Ali ia dar ali onde é aquela indústria de alimento lá, Sadia. Sadia. Houve Sadia Perdigão. Sadia por ali. Tinha uma ideia de sair por ali. Esse projeto acho que morreu e tal. Qualquer coisa que você melhorasse esse acesso aí, ou seja, Daniel, que seria ótimo para falar dessas coisas, porque não é isso aí. Mas alguma coisa que melhorasse isso, ou cair no Rodoanel, cara, é o que precisaria para melhorar, para a gente poder ter mais elan, para a pessoa falar, eu vou para lá. Né? Porque, por exemplo, vamos fazer um comparativo, Embu-Guaçu e Embu das Artes. Embu das Artes, claro, tem todo o charme de ser uma cidade mais artística. Então você vê, é vetor de passagem. Então, cara, vai lembrar. Lá passa o Rodoanel e a Regis. Então, quer dizer, agora, pô, nós estamos ali meio que vizinho né, através do Rodoanel. Se você pegar a linha reta para a BR, em Embu-Guaçu, aqui dá no Parque Industrial, o antigo Parque Industrial, lá não dá mais que 3, 4 quilômetros em linha reta. Eu acho que é uma coisa que poderia facilitar a vida dos empresários. Assim, você tem vários amigos que são empresários também, que perguntam para você, pô, você vai em Embu-Guaçu, é longe, tal. O que esses seus amigos empresários, que não são de Embu-Guaçu, falam que eu não abro um negócio lá, por quê? Só por causa da infraestrutura, por causa da distância, ou tem outras coisas que eles falam, não vou? Até eu tive uma notícia boa, que você deve conhecer, que agora, segundo a informação do engenheiro Daniel, de que agora nós podemos, até, não sei se é 10 mil metros quadrados, você legaliza no município. Mas isso é recente, não tem mais que, acho que tem um ano. Isso. Né?
Mas antes era tudo via satélite, via Estado. Cara, era de desanimar. Isso aí desanimava. Porque o processo é um negócio de doido. Agora, isso precisava até ser mais divulgado. Pouca gente até sabia disso. A CEMEG poderia, né? Poderia divulgar que é o seguinte, agora, não me lembro se é 5 mil metros ou 10 mil metros aí. Se for 5 mil metros já é muita coisa. Pelo amor de Deus, eu comecei com 4 mil. Então, 5 mil metros, e aliás eu comecei com 4 mil usando talvez 1000 metros. Entendeu? Então, assim, isso teria que ser divulgado, porque a ideia que ainda passa é o seguinte, tá louco que eu vou para Embu-Guaçu, tá doido? Lá é tudo, lá você não pode fazer nada, você não pode se mexer lá e tal. Então, essa facilitação que surgiu aí da prefeitura ter autonomia para fazer, já é um grande negócio. Mas assim, a lembrança que se tem dentro do Ciesp, por exemplo, porque até por causa do meu testemunho que eu dava lá, tipo, cara, todo dia tem um fiscal na minha empresa lá querendo fechar a empresa. Então ficou essa lembrança. As suas revoltas. Ficou essa lembrança lá. Então, tirando isso, e a questão da distância, é longe. Pô, é longe, eu não tenho como, depois para eu voltar, ou eu venho pela Jaceguaba para cair na Teotônio Vilela e tal, nossa, um pedaço de aqueles 3 km de chão, esburacado. Aqueles 3 km de chão esburacado ali, aquilo ali desanima, pô, porque aí... Tá. Mas ali já é São Paulo, né? Mas para você sair de lá, como é que para você sair e cair lá é o caminho? Tem um convênio, vamos buscar o prefeito de São Paulo e fazer um convênio, é uma discussão, essa é uma discussão. Uma coisa que também, e agora eu vou te falar porque eu estou na região de Parelheiros, eu tenho lá um interesse lá de fazer uma escolinha de agroecologia e tal, de que houvesse, né, eu sei que há uma grande amizade entre Embu-Guaçu e Parelheiros, acho que o relacionamento ali foi sempre bom, etc. Intensificar mais isso, porque eu estou notando que Parelheiros tem associações já de agricultura, gente organizada. Estão bem avançados. Estão mais avançados nisso, até nessa questão da produção de agricultura orgânica, de hortaliças e de outras coisas mais. E ali, quer dizer, você está no município de São Paulo, com o poder da grana de São Paulo, que poderia, de certa forma, dar uma beneficiada para o Embu-Guaçu no sentido de tocar coisas conjuntas, porque as regiões sim, são limítrofes, né? Ali tem uma observação, as leis que o município deve fazer relacionadas à agroecologia, aqui na capital, elas são mais avançadas. Tá. Se você pegar as regras, eu dei uma estudada, fomos conversar com alguns agricultores, o órgão da cidade, a reclamação é essa, né? A regulamentação na cidade é inexistente, mas vamos tentar mudar isso. Falar uma outra coisa para o senhor aqui, o que agora na esfera pessoal, né? O que fez um médico Bragança virar empresário Bragança? A explicação é relativamente simples. Desde médico cirurgião, minha formação inicial médico cirurgião, trabalhando na Amazônia esses 7 anos, eu percebi uma coisa óbvia, que muitas vezes a recuperação de um paciente cirúrgico era muito ruim, porque ele era malnutrido. E mesmo a saúde das pessoas, de um doente, seja de tuberculose, de pneumonia, de qualquer coisa, que o fator nutricional era pouco cuidado. Ou seja, médico entende muito de doença, ele entende muito pouco de saúde, via de regra, né? Falo isso, fico à vontade, porque sou formado há 43 anos, de cirurgião a nutrólogo, então eu tenho um caminho para poder falar o que eu estou dizendo. O médico estudou para cuidar de doença, via de regra. Agora, eu estou interessado em saúde, faz 30 anos que eu cuido de saúde. Por cuidar disso, então quando eu cheguei em São Paulo, e por ter tido essa experiência na Amazônia, eu vi o seguinte: ao invés de só antibiótico, anti-inflamatório, internação e diagnóstico e não sei o quê, e aí, vamos cuidar melhor da nutrição, vamos cuidar de equilibrar melhor esse paciente para ele se recuperar melhor. E o nutriente que mais me chamou a atenção era a proteína. Então eu, desde sempre, me apaixonei pelo tema de proteína e acabei criando no Brasil, e esse orgulho podemos ter em conjunto, o município com Embu-Guaçu, eu sou o cara que criou a primeira proteína de alto teor do Brasil, proteinato de cálcio criado. Então, nesse tempo eu ainda estava em Campo Limpo, logo depois fui para Embu-Guaçu. A primeira proteína de alto teor criada no Brasil foi criação minha dentro da Integral Médica, que é o proteinato de cálcio.
primeiro produto que vocês poderiam ver naquela foto que estão lá fora e tal. E esse produto trouxe uma grande contribuição, porque eu não fiz produto para atleta naquele primeiro momento. Eu fiz produto para o médico, nesse tempo eu tinha uma clínica. Eu fiz produto para os meus pacientes, para ajudar uma grávida, para ajudar um executivo, uma criança em fase de crescimento. Então eu fiz uma proteína para melhorar a nutrição, né, para melhorar o crescimento, o desenvolvimento, a capacidade cognitiva, o desenvolvimento ósseo, muscular e tal. Só que, como diz meu filho, eu atirei no que vi, acertei no que não vi. Porque acabou que o setor dos atletas gostaram desse produto e depois a gente foi verificar, o que é óbvio, que isso ajuda a construir músculo, né, para fisiculturista. E aí deu no que deu e é hoje uma empresa com um viés muito forte no fisiculturismo, no bodybuilding. Né? Mas o começo foi esse, de verificar que você pode ser um habilidoso cirurgião, você pode ter muita habilidade para operar e para diagnosticar e para praticar essa medicina, mas precisa olhar com muito carinho para a parte nutricional de um paciente, sobretudo no interior, lugar pobre e onde impera às vezes a desnutrição ou a má nutrição, né? Então às vezes não é questão de quantidade, é questão de qualidade do nutriente. E isso me preocupa desde esses 30 anos, 35 anos da Integral, eu venho me preocupando com isso. E aí acabei virando industrial do setor de proteína, do setor de suplemento alimentar. Que foi um presente para a cidade, né? Hoje a Integral Médica, ela, antes da gente começar esse Papo Guaçu, né? Papo Guaçu que é papo grande, o senhor havia comentado, né, que hoje você atende mais ou menos 280 famílias diretamente, né, fora os indiretos, né? E a cidade de Embu-Guaçu, o mercado do senhor não é a cidade de Embu-Guaçu. Lá o senhor produz e vende para fora da cidade, né? E os seus funcionários, o que o senhor acha que falta para melhorar lá na empresa e que de alguma maneira o senhor conseguisse essa melhora desses funcionários poderia melhorar também a vida da empresa e expandir mais o mercado? Tem alguma falta, alguma coisa que pode acontecer na cidade que poderia facilitar a vida da Integral Médica? Você sabe por quê? Eu tenho esse escritório aqui em São Paulo, na esquina da Faria Lima com a Avenida Cidade Jardim, porque o funcionário que eu tenho aqui, eu não consigo ir lá no Embu-Guaçu. Impossível. Então, até por gosto pessoal, eu gostaria que o escritório fosse em Embu-Guaçu. Para ficar mais perto, né? Para ficar mais perto, tudo mais. Mas lá eu não consigo. Esse funcionário com essa, em finanças, em TI, em criação e tudo mais. Então eu tive que fazer essa divisão. E até já lutei por isso mais intensivamente, de levar para Embu-Guaçu, ou para a região, porque Embu-Guaçu sozinha não comportaria isso, mas, por exemplo, a ideia de um Senai, que é uma ideia que me persegue há muito tempo, ou de uma escola técnica, por exemplo, para Itapecerica, para capacitar. Hoje, claro, nosso relacionamento com o Senai é muito bom, eu sou conselheiro do Senai, e a gente consegue, inclusive, levar os profissionais do Senai para dar treinamento interno lá dentro. Imagina você em quando a gente foi para lá mesmo, né, com a fábrica definitivamente, nós estamos falando de 91. Imagina o que foi conseguir eletricista, conseguir mecânico, conseguir gente com conhecimento de finanças. Não tinha nada disso em Embu-Guaçu, não tinha nada. Então, assim, o que eu mais ressenti por muito tempo e ainda ressinto, e eu acho que os empresários ressentem, é de mão de obra qualificada. De mão de obra qualificada. Isso, eu acho que, e eu não sei, isso não tem varinha mágica para resolver, mas, e por isso que eu acho que isso deve ser pensado um pouco mais regionalmente. Se nós tivéssemos uma escola tipo Senai, ou coisa que o equivale, alguma coisa ali regional para atender a necessidade dessas empresas, eu acho que isso seria... Isso é um outro problema de infraestrutura. É um problema de Porque as pessoas acreditam que infraestrutura é tapar buraco, fazer viaduto, fazer ponte, colocar antena de sinal de internet, não é só isso, né? No tempo do Cone Sud, que ele era um pouco mais ativo, eu, por muito tempo, fui em umas pá de reuniões e tal, que eu achava que deveria ter esses prefeitos se reunirem e sem politicagem e tal, mas procurar o seguinte: como é que nós poderíamos trazer uma infraeducacional para atender, seja uma necessidade hoje, fortemente de TI, fortemente de criação, isso é inteligência, porque se você identificar que a região, por exemplo, teria um
vamos chutar aqui, teria uma inteligência lá para criar um polo de floricultura, sei lá, ou um polo de suplemento alimentar, ou um polo de alguma coisa, né, apicultura, sei lá. Então, quer dizer, olha, vamos então capacitar, Isso. vamos através de trazer um núcleo capacitador, né, para atender isso e tal, porque eles vão precisar de finanças? Vão precisar de finanças, claro, né? Vai precisar de mecânico? Sempre. Vai precisar de eletricista? Mas vai precisar de uma área mais específica, né? Ó, alguém que conheça do assunto XYZ aqui. Então, na sua visão, então, existe um problema, lógico, infraestrutura, mas entender o perfil da cidade, né? Entender o perfil, buscar vocação. Questão de buscar vocação. Buscar vocação, eu gosto de pensar, de ajudar a pensar isso, como que a gente poderia descobrir qual é a vocação. Uma vocação que não encontre tanto anticorpo, que não encontre tanta coisa contra, mas que encontre muito mais coisas favoráveis. Não, eu quero fazer alguma coisa aqui, mas isso não vai dar certo por isso. Isso poderia dar certo por isso e tal. Então, estudar a vocação da cidade, ter a humildade de estudar a vocação, entender, porque a gente vê lá, é claro, as pessoas falam, a cidade agrícola, a cidade ambiental, mas tem que estudar para entender, para não ficar no achismo, né? Tem que ter um pouco de técnica. Fazer mais duas perguntas para acabar, né? O que o senhor espera para Embu-Guaçu, para o futuro da cidade de Embu-Guaçu? Olha, estando ali há 90 para 2018, quantos anos já são? São 28 anos, né? Estando ali há quase 30, eu quero estar por lá mais 50, né? Depois alguém que toca e coisa. A prova de que eu ainda quero ficar muitos anos em Embu-Guaçu é que eu estou preparado com mais de 100 mil metros quadrados ali para ampliar, seja para produção própria, seja para terceirizar, né? Para fazer terceirização, produzir para outros, etc. Uma grande empresa aí agora que fechou o contrato integral para produzir produtos para eles. Então, eu pretendo ficar por lá por muito tempo. Então, a minha esperança é que melhore o nosso, conto ainda com esse acesso, né? Eu gostaria muito de estar num projeto ou ajudar em algum projeto, da gente explorar melhor aquela questão da gente fazer trilhas, projetos baratos, simples, da gente, uma época eu sonhava por exemplo, a gente ter lá que eu chamava de estação de passeio, que seria o seguinte, por exemplo, você pegar uma turma da USP, de ciclista, o cara gosta disso e tal. Bom, vamos pegar uma turma de ciclista aí, vamos levar para Embu-Guaçu de alguma forma, que ele levasse a magrela dele dentro do carro, que fosse na magrela dele e tal, uma estação para recepcionar, ali tem um lugar para o cara descansar, para tomar um café, uma água e tal. Daqui, vamos fazer trilha, vamos dar uma volta aqui, e essa coisa da ecologia, de fazer ecologia de verdade, caminhar, trilha, andar, botar o cara para andar, tirar do sedentarismo, e se unir com, por exemplo, com a USP, com outra universidade. Utilizar a ecologia de maneira positiva. Na prática mesmo, tal. Final de semana, o que nós vamos fazer? Vamos para o Embu-Guaçu, vamos fazer trilha, trilha. Vamos descer até lá em Itaém, vamos, né? Esse futuro, e assim, você pensa, o que tem de grandes gastos, de grandes investimentos nisso? Que é, preparar as pessoas que vão acompanhar, os gestores daquilo, cuidado lá com acidente, cuidado com animais peçonhentos, lá com cobra, né? Transformar aquilo no seguinte, meu objeto de desejo é, eu vou para Embu-Guaçu esse final de semana, né? Ou eu vou de jipe, ou eu vou de bicicleta, eu vou de alguma coisa, eu vou chegar lá e vamos, né? Porque pensa você, se eu tiver 3 dias, eu vou descer para o litoral e tal, o que eu faço no final de semana? Pensa comigo, final de semana, ou eu vou ali, eu pego a Raposo, né, porque eu tenho que sair de manhã e voltar à tarde, um bate e volta. Quer dizer, eu imaginava que em Embu-Guaçu teria que ser uma cidade de um bate e volta, né? Poderia ser de moto, quem sabe, não sei, mas aí teria que ser de off-road lá, aquelas 4x4, não sei o quê. Poderia ser uma cidadezinha gostosa, onde teria incentivo para alguém fazer uma cozinha mineira, alguma coisa, mas assim, um bate e volta para ir e voltar. O ecoturismo. Um ecoturismo. Esse é o futuro. Um ecoturismo, eu acho que é por aí. E é para onde o nosso destino caminha, né? Legal. Então, se tiver isso,
tem um sítiozinho lá que eu gostaria de estar inserido numa coisa dessa e tal. E quem quisesse investir numa parada dessa, eu acho que... Né? Para finalizar nosso Papo Guaçu aqui, seu Bragança, uma frase para Embu-Guaçu. Ó, Embu-Guaçu, terra do Manacá, terra da água de qualidade, né? E terra do verde, mas assim, vamos transformar, vamos pensar nisso sem sonhos vãos, né? Vamos pensar nisso como é que a gente poderia levar o paulistano que não sabe nem se galinha tem duas pernas, se galinha bota ovo, vai lá visitar isso, que fosse essa cidade experimental, para um paulistano fazer um bate-volta. Vender melhor a cidade do paulistano. Seu Bragança, assim. Muito obrigado por participar no Papo Guaçu. Foi um prazer. Obrigado mesmo, meu amigo. Prazer é meu. Pessoal, continua seguindo a gente aí nas redes sociais. Papo Guaçu. Abração.